Quando nós conhecemos a linguagem Python, pensamos que é uma linguagem mágica que pode fazer tudo e que facilita bastante a vida, mas o Python não dá para tudo. Dá para fazer muitas coisas em muitas áreas. Então este vídeo vai servir para clarificar essa questão. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Bom, eu vou organizar a resposta a estas questões em três partes. Em primeiro lugar, as aplicações de Python no que respeita aos seus domínios, aos seus módulos ou ferramentas associadas. Em segundo lugar, as plataformas onde o Python pode ou não pode ser usado. Depois, a última parte, o Python como uma linguagem de back-end ou de front-end e de arquitetura típica. Bom, começando pelas aplicações de Python e tecnologias associadas, o Python é uma linguagem multipropósito com bibliotecas para quase tudo. Então, quais são os seus principais domínios? Aquela que ultimamente é mais falada, voltando assim ao passado, eu ouvi falar no Python apenas há 13 ou 14 anos. Antes disso eu ouvia falar mais em Java e outras línguas, C, C++. E quando eu conheci Python vi que resolvia muitas questões e nessa altura era outro tipo de utilizações. A nível de inteligência artificial eu não ouvia falar, mas ultimamente ouve-se falar muito em Python em grande medida por causa da inteligência artificial ou do machine learning. Quais são os seus módulos ou ferramentas mais usados? Para redes neurais temos o TensorFlow, o Keras ou o PyTorch. Para algoritmos clássicos de machine learning temos o scikit-learn. Depois, para uma visão mais computacional, temos o OpenCV. Para processamento de linguagem natural temos o Spacy e o NLTK. Os casos de utilização, temos os chatbots, o reconhecimento de imagem, previsão de séries temporais. Depois temos uma das áreas em que eu ouvi falar bastante e que também já há muitos anos, isto em questões pessoais e que também está a ser muito utilizado hoje em dia. Temos a ciência de dados ou engenharia de dados, módulos e ferramentas. Quais são? Temos a manipulação de dados com o Pandas ou o NumPy, que é muito falado. Depois temos em relação à visualização o Matplotlib, o Seaborn ou o Plotly. E para processamento distribuído temos o Apache Spark, que é o mais conhecido por PySpark, ou pelo Dask. Para orquestração de pipelines temos o Airflow e o Luigi. Os casos de utilização, temos análise de Big Data, ETL, Extract, Transform e Load. Depois, outra grande fonte de utilização para outra tendência muito importante também no presente, que é a Internet das Coisas, também a sigla é IoT, e na robótica. Os módulos e ferramentas mais conhecidos são MicroPython, CircuitPython, para os microcontroladores como Raspberry Pi, o ESP32. Depois temos o Robot Operating System, ROS,
que também tem bibliotecas para Python. E depois temos o protocolo para comunicação IoT, Internet of Things, que é o MQTT. E quais são os casos de utilização? Temos a automação residencial, temos os drones e temos os sensores inteligentes. Depois, aquela área onde eu ouvi falar muito do Python, quando eu ouvi falar do Python pela primeira vez, que tem a ver com o desenvolvimento web. Os módulos e as ferramentas também amplamente conhecidos nesta área, temos o Django, temos o Flask, temos o Fast API para backend, e depois temos o Jinja 2 para templates HTML, temos o Celery para tarefas assíncronas. E quais são os casos de utilização? Temos as APIs de REST, o e-commerce e os sistemas de gestão. Depois temos também outra área de atuação do Python, que é a automação e scripting, com os seus módulos e ferramentas. Temos o Selenium para automação de navegadores, temos o PyAutoGui para automação de GUI, Graphical User Interfaces, para os requests, o HTTP Requests. E quais são os casos de utilização? Temos o web scraping, temos os bots, temos os scripts para rotinas repetitivas. Depois temos outra área interessante, que são os jogos e os gráficos em 3D, cujos módulos e ferramentas são o Pygame, para jogos em 2 dimensões, temos o Panda 3D e o Ursina Engine, para jogos em 3D. Quem diz jogos também diz imagens. E depois temos também o famoso Blender, para scripting, que utiliza cujo seu scripting é com Python. E temos os casos de utilização para prototipagem de jogos e para animações. Depois temos outra área muito importante, que é a computação científica e engenharia. Os módulos e ferramentas são o SciPy, para optimização e álgebra linear, o SimPy, para matemática simbólica, e o AstroPy, para astronomia. Os casos de utilização são as simulações físicas e a modelagem matemática. Temos outra grande área, que é a cybersecurity, a cibersegurança, com os seguintes módulos e ferramentas. Temos o SCAPI, para análise de pacotes, o Metasploit, para automatização de testes e de penetração. Temos para criptografia, que é o Cryptography. E quais são os casos de uso? Temos o Pen Testing, para análise de malware. Também o Python também permite a criação de áudio e música. E quais são os módulos e ferramentas? Temos o Librosa, para análise de áudio, o PyDub, para edição de áudio, o MIDI útil para geração de ficheiros ou arquivos MIDI. E os casos de uso ou de utilização, temos os DJs digitais e a síntese de sons. Outra grande área muito importante, temos o blockchain e criptomoedas. Temos os módulos e ferramentas muito conhecidos, que é o Web3.py, para interação com Ethereum. Temos o PyCryptodome, para criptografia. E os casos de utilização, temos os smart contracts e análise de transações. Pronto, e termina a primeira parte, que mostra que o
que o Python é muito poderoso para estas áreas. Depois temos a segunda parte da resposta à pergunta onde é que o Python pode e não pode ser usado. Portanto, as plataformas onde o Python pode ou não pode ser usado. Portanto, as plataformas suportadas, temos os sistemas operativos Windows, Linux e macOS, temos os microcontroladores embedded ou embarcados, temos o Raspberry Pi, o Arduino e o via MicroPython, o Arduino via MicroPython, temos na nuvem o AWS, o Boto3, o Google Cloud Python e no Azure, o Azure SDK, ok. Temos os navegadores, via Briton, temos o Python transpilado para JavaScript, temos os jogos, os motores como o Godot, com suporte a GDScript, inspirada em Python. Depois temos os supercomputadores usando o HPC, High Performance Computing, com MPI 4PI, ou seja, MPI 4PI. Temos as plataformas com limitações, portanto temos as aplicações de tempo real crítico. O Python não é ideal para sistemas que exigem latência a nanosegundo, tal como outras linguagens também, especialmente de alto nível, para controlar reatores nucleares. Pronto, as linguagens de muito alto nível não são bons para estas coisas, não é só o Python. Depois temos os kernels de sistemas operativos, ou também pode ser dito sistemas operacionais. A este nível é dominado pelo C, pelo Assembler, que são as linguagens de baixo nível, e há quem diga que o C é uma linguagem de médio nível também. Temos as aplicações mobile nativas, como o Kiwi e o Beware. Existe, mas não são mainstream como o Swift ou o Kotlin. Depois temos o High Frequency Trading, HFT, em que a latência do Python é um gargalo. Portanto, as linguagens favoritas para estas coisas é o C++ e o Rust. Depois temos a terceira parte da resposta, que é o Python como back-end e front-end. A nível de back-end, o Python é amplamente usado para back-end com frameworks Django, Flask e FastAPI. A base de dados ou banco de dados SQL Alchemy, da ORM, o PostgreSQL e o MongoDB. Os APIs, o REST-DRF, o GraphQL da Graphene, e as tecnologias complementares. Temos o Redis, Cache, o Celery, tarefas assíncronas, e o Docker, o container containerização. Depois, isto o back-end. Depois o front-end. O Python não é usado diretamente para front-end moderno, mas há alternativas. Temos os frameworks híbridos, temos o Streamlit, o Dash, para dashboards, data apps, temos a transpilação para JavaScript, o Briton, o Transcript, Python para JavaScript, mas raramente usado em produção. Depois temos a geração de templates, o Jinja 2, portanto o HTML estático integrado para Django Flask, e depois a arquitetura típica ou seja, um exemplo web de arquitetura típica. Temos o front-end com React, Angular, o Vue.js, e em JavaScript para UI.
User Interface. Depois temos o backend, temos o API em Fast API Django, com autenticação via OAuth 2 JWT e comunicação com a base de dados ou o banco de dados através de SQL Alchemy. A infraestrutura, temos o Nginx de Apache com reverse proxy. Temos o Docker Kubernetes para orquestração. Temos o AWS EC2 S3 como cloud. Pronto, e o Python é isto. Dá para muita coisa, mas não dá para tudo. Há quem pense que o Python dá para tudo, mas não dá. Quais são os pontos fortes do Python? A versatilidade, tem um ecossistema rico e uma comunidade muito ativa. Quais são os pontos fracos? A performance em aplicações de baixa latência e o front-end nativo. Qual é a recomendação de utilização do Python? Utilizar o Python para back-end, para automação, para inteligência artificial e dados, como foi dito, isto tudo foi dito anteriormente, mas logo no início. Combinar com outras linguagens, como JavaScript ou TypeScript, para front-end e sistemas críticos. Se estão de acordo com tudo o que eu disse, comentem, partilhem para este vídeo para quem acharem que poderá ser útil, e cliquem em curtir, gosto, like. Subscrevam e inscrevam o canal, que é para me dar mais motivação para continuar e para também ter um bocadinho mais autoridade no YouTube. E estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim, e fui.